Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está assistindo a nossa primeira aula de organização de computadores, onde eu vou apresentar os objetivos da nossa disciplina, regras do jogo, etc. E na sequência eu vou falar um pouquinho sobre os marcos da arquitetura de computadores. Eu vou adotar, ou tentar adotar sempre que possível, uma abordagem em que eu vou apresentar cada tópico que compõe a aula em um vídeo separado para não ficar muito pesado para ficar carregando para a internet. Então vou ter um vídeo de apresentação da disciplina e depois vou fazer um vídeo de marcos da arquitetura de computadores. Bom, a nossa disciplina tem como objetivo tentar ajudar vocês a responderem a pergunta como funcionam os computadores. A gente vai estudar a organização e o projeto de computadores com o objetivo de responder essa pergunta. A gente tem um curso de natureza teórica, até por isso que a gente pode oferecer na modalidade de ensino emergencial remoto, o que significa que a gente não vai para o laboratório fazer o hardware. A gente vai entender apenas como o hardware funciona. De modo que, ao longo do curso, eu vou oferecer diversas alternativas, vou apresentar para vocês diversas alternativas da organização de um processador, cada uma com suas vantagens e desvantagens, principalmente sobre a ótica do desempenho e do custo. E eu espero que vocês consigam, ao longo do curso, estudando os tópicos que a gente vai apresentar, reconhecer qual é o impacto de cada uma das alternativas sobre fatores como o desempenho e o custo. A nossa ementa é um pouco longa, composta de uma quantidade aí razoável de tópicos, que para um curso normal já faz com que a nossa disciplina seja bem corrida, e no ensino emergencial remoto ainda mais. Então vai exigir dedicação ainda maior por parte dos alunos. A gente começa apresentando abstrações e tecnologias computacionais, depois vou falar um pouquinho das instruções da linguagem de máquina, a gente vai estudar um pouquinho do Assembly, MIPS, para entender como as instruções são codificadas pelos computadores e, posteriormente, a partir dessa codificação, a gente vai entender como os computadores funcionam, como é que eles interpretam essa linguagem de máquina e transformam essa linguagem de máquina em operações. A gente vai falar um pouquinho também da aritmética computacional, que é basicamente tratar como os computadores fazem as operações lógica aritméticas, como eles representam números e fazem essas operações. A gente vai falar também da questão da avaliação de desempenho, já que eu acabei de falar que a gente vai ter que entender o impacto de cada uma dessas alternativas de organização de computadores no desempenho. Então a gente tem que definir o que é desempenho e começar a calcular o desempenho para poder fazer isso. E com esses 3 tópicos a gente está pronto para começar a olhar o funcionamento do processador. A gente vai ver como é que funciona o caminho de dados, como é que funciona a unidade de controle, como é que a gente decodifica e executa as instruções. E aí vamos estudar basicamente 2 alternativas de implementação, e a partir dessas alternativas a gente pode começar a ver formas de melhorar o desempenho, principalmente sobrepondo a execução das instruções ao longo do tempo, que é a técnica de pipeline. Depois olhar um pouquinho para a parte de memória, já que a memória é um gargalo na arquitetura, então a gente vai ver formas de atacar esse gargalo através de uma hierarquia de memória. E por fim a gente vai falar de armazenamento, redes e outros periféricos, que na realidade um tópico que aborda mais operações de entrada e saída e como os computadores realizam entrada e saída.
Bom, quando a gente está nas CNTPs, né, nas condições naturais aí de temperatura e pressão, né, a gente não está no ensino emergencial remoto, eu aconselho fortemente que vocês leiam um livro de organização e projetos de computadores, a interface hardware-software do Patterson e Hennessy. Mas, como a gente está no ensino emergencial remoto e a biblioteca não está acessível, pelo menos as cópias físicas dos livros não estão acessíveis para os alunos, fica um pouco complicado cobrar a leitura do livro, né, de vocês. As notas de aula e as aulas são preparadas de maneira que vocês possam fazer as atividades sem necessariamente consultar o livro, mas aqueles que têm acesso, que puderem acessar uma cópia legal do livro, né? Não uma cópia pirata do livro, mas uma cópia legal do livro, eu aconselho que o façam. É sempre bom complementar a visão que eu dou em sala, apesar das notas de aula serem baseadas nesse livro, é sempre bom a gente complementar, né? Eu sempre pulo alguma coisa, eu de repente não explico com tantos detalhes, e o livro acaba servindo para dar uma visão mais completa da matéria. Bom, para aqueles que gostam de se aprofundar no estudo, né, a gente tem um outro livro, que é o que eu adoto em arquitetura de computadores, que é o livro também dos mesmos autores, só que agora é Hennessy e Patterson, arquitetura de computadores, uma abordagem quantitativa, que eu aconselho para aqueles que tiverem condições, né, de acessar uma cópia legal e quiserem se aprofundar na disciplina, que leiam esse livro, e aí vocês vão ver que, na verdade, o que a gente estuda em organização é uma visão muito mais simplificada de como as coisas realmente funcionam, né, que é o que é apresentado no livro de arquitetura de computadores. E no intuito de complementar com uma visão distinta da parte de organização de computadores, né, a gente tem uma série de livros. Eu destacaria aqui o livro do Tannenbaum, né, que é um autor que escreve muito bem, com muito bom humor, né, sempre tem umas tiradas irônicas no texto dele. O livro de organização estruturada de computadores. Enfim, é um livro aí que complementa, né, dá uma visão um pouquinho distinta da que a gente vai estudar. A gente vai estudar uma arquitetura um pouquinho diferente da que é apresentada no Tannenbaum, né? O Tannenbaum é mais focado em arquitetura microprogramada, e eu acho que complementa a visão do que a gente vai estudar aqui no nosso curso. Mas enfim, é para aqueles que tiverem interesse em se aprofundar na disciplina. Nesse ensino emergencial remoto, nós vamos fazer ou continuar fazendo as 3 avaliações, como o RAG preconiza, né, todas elas com peso idêntico. Não existe substitutiva nas avaliações, não existe a figura de avaliação substitutiva no RAG, e não há por que eu adotar esse tipo de avaliação, já que não existe no RAG. Bom, e a ideia é que vocês sejam aprovados com média maior que 60 nessas 3 avaliações, que vão consistir de quizzes, né, de perguntas e respostas curtas, objetivas, vão levar poucos minutos para serem respondidas. Aqui as datas vão ser 4 ao longo do curso. Nós temos listas de exercícios, 3 listas ao longo do curso, e um trabalho de implementação, onde vocês vão implementar um código que simula o funcionamento de um processador, né, no caso do processador MIPS. Para aqueles que eventualmente perderem uma das 3 avaliações, não quero fazer o trabalho de implementação, ou não quero fazer a lista ou as listas de exercícios, ou não quero fazer os quizzes, esse aluno então está convidado a fazer uma prova com a matéria toda, síncrona, no dia 27/11. Eu, sinceramente, acho que não há motivo para fazer, dado essa abordagem diferenciada do ensino emergencial remoto, uma prova
de segunda chamada, tendo a possibilidade de fazer com um grande tempo um trabalho de implementação, com um tempo mais do que suficiente para fazer a lista de exercício, ou com tempo mais do que suficiente para assistir às aulas e fazer os quizzes. Então, enfim, tem gosto para tudo. Eventualmente alguém pode querer fazer uma segunda chamada, mas acho que é se complicar dentro desse cenário todo aí. Aqui, naturalmente, o resultado não é dia 3/7, que eu esqueci de atualizar. Espero que no final desse vídeo eu atualize aqui a data. Tá? Isso aqui ficou do semestre regular. Bom, eu vou fazer o atendimento nos horários de aula. Peço para que vocês agendem o atendimento por e-mail, para que eu possa gravar e disponibilizar para os colegas dúvidas em relação ao trabalho, ou em relação à lista, ou em relação à matéria. Eu espero que vocês usem o Classroom e as funcionalidades do Classroom, postando dúvidas na sala de aula. Eu sugiro que vocês sejam ativos, e tirem as dúvidas, postem de maneira pública para que os colegas possam ver, eu possa responder, e responder uma única vez uma pergunta, para que eu não faça de maneira repetitiva. Eventualmente, se alguma pergunta necessitar de um vídeo, eu posso responder através de um vídeo curto. Eu posso gravar uma resposta e disponibilizar para a turma toda. Mas, enfim, usem os recursos do Classroom. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, peço a vocês para que postem lá no ambiente, no Classroom, para que eu possa responder. Ok? Então, até daqui a pouquinho, quando a gente for falar da parte histórica aí, e a gente possa entender como é que a gente chegou no estágio atual de desenvolvimento dos computadores. Então, até daqui a pouquinho.